queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria. Continuo a falar do Anticristo, desta vez na obra de São Vicente Ferrer, Sermones sobre el Anticristo e el Final de los Tiempos, da Edições Paresia 2017. Este livro esteve um mês na alfândega, não passava, e no dia 5 de agosto de Nosso Senhor das Neves ele foi liberado, não é? Custou muito a vir este livro. Portanto, eu comprei-o, li-o e resumi-o para vos ensinar, não é? A São Vicente Ferrer era considerado pelos papas o anjo do Apocalipse. E os seus ensinamentos sobre o Anticristo são brutais. Brutais. Por isso, este vídeo. Então, nestes sermões dados no Reino de Castela em 1441-1442, fala dos dois anticristos, um misto e outro público, o qual ao chegar em poucos dias será o fim do mundo, segundo este santo e exímio doutor. Uma pessoa diz assim, então, mas ó padre, ele já viveu há 600 anos. Ah é? Pois é. O Daniel também viveu 600 anos antes de Cristo, há 2600, e falou do anticristo e do tempo do fim, e que no tempo do fim viria São Miguel a ajudar-nos. E que as profecias de Daniel ficariam seladas até ao fim dos tempos, o fim do tempo do povo, os últimos tempos em que viveria o povo judaico. O Espírito Santo trabalha sem tempo. São Vicente Ferrer pregou diversos sermões sobre o juízo, onde destacava 3 coisas principais. Primeiro, a destruição e a perda da vida espiritual. A apostasia. Pois é. A destruição e a perda da vida espiritual. Segundo, a perda e o declínio da dignidade eclesiástica. E terceiro, a perda da fé católica. Isto sim, a apostasia, não é? Portanto, vede, destruição e perda da vida espiritual, perda e declínio da dignidade eclesiástica e perda da fé católica. No seu segundo sermão, as maneiras enganadoras que terá o perverso e maldito filho da perdição, o Anticristo, diz que os grandes males que virão ao mundo também seriam 3. Primeiro, a vaidade diabólica do Anticristo. Segundo, o queimamento físico do mundo. Terceiro, o juízo geral final de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a maneira dele escrever lá é muito interessante e ele aponta qual é que é a sua fonte, não é? Frade, como sabes as coisas que estão por vir? E diz ele, esta mulher que é a Sagrada Escritura me disse. E o que direi sobre o Anticristo e a sua vinda serão 3 coisas. A primeira é sobre como ele fará. Segundo, porque é que Deus permitirá. E terceiro, quando chegará. Gente boa, essa mulher tão forte e tão verdadeira, a Bíblia, me disse, o Anticristo será um homem natural, concebido, gerado e nascido, mas no ventre da sua mãe ele será envolvido pelo diabo para que todo o seu coração se volte para o mal. E depois de ele nascer, ele se colocará no entendimento do Senhor e de todo o mundo. Ele tem que ser adorado como Deus e virá de maneiras secretas e descobertas. A primeira é que ele virá numa forma de grande santidade, e com isso enganará os judeus, e para torná-los mais contentes, ordenará a construção de uma sinagoga e a circuncisão, e terá a lei judaica e o Messias, e mais tarde ele tomará pela força ou por boa vontade mouros e tártaros, e muitos tipos de pessoas. E assim caminhará abertamente a tal ponto que pela força das armas vencerá todos os infiéis. Enganará os judeus e todos os infiéis, e muitos maus cristãos. Mas os que forem verdadeiros servos de Deus, eles se oporão com grande resistência, a ponto de preferirem a morrer em cruéis tormentos, do que dar fé às suas falsidades e enganos. Sua mais forte batalha será contra os cristãos. Filhos, ele será um grande globalista, pacifista, ecuménico, por alguma razão querem juntar todas as religiões do mundo. E a Igreja também está interessada nisso mesmo, não é? A Igreja hierárquica do topo está a querer, aliás, o documento da Abu Dhabi, o nosso representante, diz que todas as religiões foram queridas e criadas por Deus, o que é uma grande mentira e uma grande falsidade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Os hindus, por exemplo, são pagãos, adoram todo o tipo de Deus e demónios, isso não é querido por Deus de certeza, não é? O budismo, que segue uma filosofia, foi criada por um homem. O islamismo foi criado por um homem. Portanto,
não é por aí, mas querem juntar todas as religiões. É o plano do anticristo. Plano da ONU, 2030. E a Igreja deixou-se enganar e está aí para o mesmo plano. Em 1 João 2,18 lemos: Filhinhos, é já a última hora, e que o melhor visto que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. A saber, a última das 7 que virão. E é certo que virá o anticristo por causa dos grandes pecados que existem nos cristãos de hoje. Estás a ver porque é que veio o anticristo? Por causa dos pecados. E terá 4 maneiras de engano, que são 4 maneiras de pessoas. Inteligente o São Vicente Ferrer, não é? A primeira é dos vaidosos e mundanos, e contra eles terá o caminho de um pescador. A segunda é dos simples, e contra eles terá a maneira de um enganador. A terceira é dos grandes eruditos, e contra eles terá a maneira de encantar. A quarta é daqueles que têm uma vida de santidade, ou servem a Deus, e são de grande devoção, e contra eles terá um jeito de um senhor tirano. E se disseres: como sabes, Frei? Uma mulher do grupo, que é a Sagrada Escritura, ela me disse: a declaração das 4 maneiras acima é esta. Então, São Vicente começa pelo engano das pessoas mundanas como o pescador. Olhai. Muitos dirão que Deus enviou um grande capitão santo e forte, o falso anticristo que destruirá os fiéis. Ele irá aos frades e clérigos que tomem mulheres, dizendo que Deus o fez para a mulher e que se multiplicassem. Quantos religiosos cairão neste laço e se entregarão às delícias da carne e serão corrompidos. Se alguém disser agora que existem tantos frades e abades, as mulheres não bastarão. Por isso digo que terão mais do que o suficiente, pois assim infinitos diabos tomarão a semelhança de mulheres muito bonitas, e assim cada um tomará quantas quiser e ficarão grávidas e darão à luz demónios. Darão grande dinheiro, honras e prazeres, comendo e bebendo, muitas viandas preciosas, fazendo muitas carnalidades e outras grandes maldades, e assim tomarão todo o tipo de gente. O maldito anticristo se manifestará, se fará evidente, dará grandes honras aos cavaleiros e grandes dignidades aos eclesiásticos, e dar-lhes-á um grande poder sobre muitas coisas da terra, e assim praticarem todos os pecados e vícios deste mundo. O bem comer e bem beber, fazer luxúrias e coisas carnais, e dividirá a terra à sua vontade, e terá um grande tesouro. Contra este perigo, eu quero dar-vos algumas armas muito boas, muito lúcidas e muito finas, com as quais vos armareis fortemente. É um amor ao céu, um amor celestial. Sabendo que não coloqueis amor nas coisas terrenas deste mundo. Não ameis mais este mundo. 1 João 2,15. Que a pessoa que lhe tiver muito amor e quiser amar as suas vaidades com grande ardor, não terá caridade nem será firme, e se o deixa, terá a vida eterna. Agora, o engano do simples, como é que será? Depois que o maldito anticristo enredar infinitas pessoas e houver apenas os simples que terão seus corações no céu, é assim que o anticristo e seus discípulos farão isso com esses cristãos bons, simples e íntegros, a quem dirá: o que quereis? Milagres? Porque farei como Jesus Cristo fez. Que eu lhe iluminarei os cegos, curarei os aleijados, ressuscitarei os mortos, farei os mudos falarem e curarei os leprosos, e farei muitos outros milagres, e os meus discípulos também. Aliás, São Vicente Ferrer fala de 2 milagres que são impressionantes. Diz que 2 dos prodígios que o anticristo fará foi: se as pessoas forem às igrejas perguntarem às imeias dos santos quem é o Salvador do mundo, eles vão dizer o nome do anticristo. Mesmo os recém-nascidos, se lhes perguntarem qual é o nome do anticristo, o nome do Messias, Salvador do mundo, não é? Também conhecido, vai ser conhecido assim, não por anticristo. As crianças recém-nascidas, os bebés ao colo das mães, vão dizer o nome dele. Não é? Até esse prodígio vai fazer. Portanto, muito cuidado, filhos, muito cuidado. O anticristo dirá que é filho de mulher virgem e será filho da pior mulher que veio ao mundo. Ele fará muitos milagres que eles parecerão verdadeiros aos olhos do povo. E serão falsos, aparentes, porque não terão poder para torná-los verdadeiros. Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 2 Tessalonicenses 2,8.
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O remédio para isto é ter o seu entendimento na devoção espiritual e no nome de Jesus. Olha que o São Vicente vai ensinar para os simples não deixar enganar. O remédio para isto é a devoção espiritual e o nome de Jesus. Não para ouvi-los, que quando ascendeu ao céu disse a última palavra: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. É? Marcos 16:7. O que é que significa em meu nome? No nome de Jesus. Agora veda. Se algum religioso vier a vós, ainda que ressuscite os mortos, não acrediteis se não o faz em nome de Jesus. Porque eles não vão usar o nome de Jesus. Podem até usar o nome de Deus, mas de Jesus nunca o vão usar. Quando o Anticristo e os seus discípulos fizerem milagres em nome de Deus e de Cristo, mas não em nome de Jesus, não acrediteis. Nem ponhais os vossos corações em tais enganos e falsidades. Por isso, ponde no nome de Jesus toda a vossa devoção e todo o vosso coração e sereis libertos. E não vos enganarão com suas artes diabólicas e maldades. Salmo 45. Bem-aventurado o homem que põe a sua esperança no nome do Senhor e que não respeita as adivinhações e coisas falsas, mas ponde firmemente o vosso coração no nome de Jesus. Agora, o engano dos sacerdotes e dos doutos. Contra esse ele terá a maneira de encantar. Assim como o feiticeiro vem com palavras ordenadas para encantar uma série de cobras, que quando ele disse as palavras não podem ser movidas, assim também acontecerá com esses professores. Eles farão palavras de grande sabedoria, muito ordenadas, falando subtil e artisticamente. No modo que, quando eles falarem, o Anticristo e os seus discípulos nada saberão responder os grandes sábios. Já a Escritura diz, 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. As pessoas vãs serão tomadas por dinheiro, as simples por milagres e as sábias por disputas. Quarto, o engano dos que têm vida de santidade. Quem ficará? Já vos disse ali atrás, ou noutro vídeo, disse que era São Cirilo de Jerusalém, mas não é. São Cirilo de Alexandria diz que o Anticristo vai seduzir 2/3 da humanidade. Quer dizer que 1/3 não vai ser seduzido pelo Anticristo, que é o terço que vai ficar no mundo, o povo santo de Deus. Zacarias 13:7-9. Então, quem ficará? Apenas as pessoas perfeitas e celestiais, e contra este será a batalha que terá na forma do tirano e falso senhor. O que nos diz a ilustre senhora? A Bíblia. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Neste tempo não ficará em nenhuma cidade, vila ou lugar nenhum cristão. É o que diz São Vicente. Neste tempo não ficará em nenhuma cidade, vila ou lugar nenhum cristão. Todos fugirão para o deserto e lá passarão as suas vidas. Fora. Quando o Anticristo morrer, todas as pessoas do mundo regressarão à fé católica. Aleluia, irmão! Aleluia! Todos os mouros e judeus e aqueles que acreditaram nos enganos do falso Anticristo retornarão todos à fé de Jesus Cristo. Agora, vê uma coisa muito importante. No tempo do Anticristo virá o Elias e Enoque, que foram arrebatados ao céu, que estão à espera que Deus os reponha, foram arrebatados ao céu em corpo e alma, estão num dos níveis do céu à espera dessa missão. Eles vão estar em Jerusalém, vão ser um flagelo do Anticristo a toda a hora. O Anticristo vai matá-los e vai deixá-los na praça a apodrecer de propósito para a sua vanglória. 3 dias depois eles ressuscitam. Os judeus passam a acreditar que Elias e Enoque diziam a verdade e movem-se e convertem-se todos ao cristianismo. Entendeis? Vigiai na oração e todo o entendimento sempre em Deus, e assim escapareis,
Porque quando venha o Filho da Virgem Maria a julgar aqueles que não acreditaram no seu nome e estarão cheios de pecados, mortos sem arrependimento e sem fazer penitência, não ousarão olhá-lo na cara. E os bons ficarão muito felizes diante de Deus. E a devota oração que deveis fazer principalmente é o Credo, o Pai Nosso e a Ave Maria com o Glória ao Pai. Ora bem, apesar de nós aqui em Portugal não temos essa tradição de rezar o credo, na Espanha e no Brasil especialmente tem, rezar o credo durante o terço. Então, o credo, a Ave Maria, o Pai Nosso e o Glória é o terço. E isso for feito todas as manhãs e todas as noites, o anticristo não terá poder para vos enganar. Quem rezar o terço não será enganado pelo anticristo. Epá, que espetáculo! Hã? Estás a ver, filhos? Quem rezar o terço não poderá ser enganado pelo anticristo. Portanto, andar sempre com um terço, ou dois, ou três, convosco. A melhor três, podeis dar algum, emprestar outro. Pode outro se perder-se e ficar sempre com um. Está bem? Muitos terços, muito terço. Eu tenho três comigo. É uma alegria. Tem de ser. Tem de ser. Quem rezar o terço não será enganado pelo anticristo. Não é? Portanto, gente boa, rogo-vos a Deus para que aprendais o credo e o mostreis uns aos outros, para que, quando o anticristo perguntar que fé tendes, possais dizer: esta é a minha fé, a minha crença, nisto direis o credo, e ele não vos poderá vencer. Yes! Boa! Aleluia, irmão. Ótimo. No terceiro sermão, São Vicente Ferrer fala da causa pela qual Deus permitirá que o anticristo venha ao mundo. Joel 1,17. As feras estão corrompidas no seu esterco, e o seu fedor sobe com a decadência e a corrupção. Agora eu digo ao profeta: ó Joel, por que nos chama de bestas? E ele responde: porque não viveis como homens, mas como bestas que não têm restrição de razão. E, portanto, não temos nenhuma, embora tenhamos um pouco com que possamos controlar o cavalo, que é o nosso corpo. Isto é, que temos livre-arbítrio e os 5 sentidos com os quais podemos praticar a honestidade ou a desonestidade. Mas não nos restringimos, mas sim que vamos lançar a corrida para todos os pecados, assim como a besta deve ser parada porque vai aonde quer. Observe aqui que o profeta nos chama de bestas e de muitas outras maneiras somos chamados de bestas. O primeiro, porque nos orgulhamos como o leão. O segundo, porque somos gananciosos como a raposa. No terceiro, somos comparados aos porcos, porque nos envolvamos no pecado da luxúria, como os porcos na lama. O quarto, por inveja, somos comparados a cães. O quinto, pela gula, somos comparados aos lobos. O sexto, pela raiva, somos comparados à víbora. O sétimo, pela preguiça, somos comparados a burros. Cada pecado mortal peca contra os 7 dons do Espírito Santo. Então, filhos, vamos abandonar os vícios e os pecados, vamos agarrar-nos à graça, aos sacramentos, vamos agarrar a Jesus, à adoração, à oração, ao sacrifício, à penitência, ao Santo Terço, para não sermos enganados. Volto a repetir, para não nos deixarmos enganar pelo anticristo, tendo um grande amor ao céu e não às coisas terrenas, tendo uma grande devoção a Jesus e repararmos que ele nunca vai usar o nome de Jesus para encantar nem para fazer milagres. E ter uma grande devoção ao Santo Terço e ao Credo, Pai Nosso, Ave Maria e Glória, porque com isso não seremos enganados. Vamos em frente, filhos. São João Batista, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós.